Você sabia que a diferença da RX 7600 e da RTX 5050 pode não ser apenas números em benchmarks, mas pode impactar diretamente a sua experiência em jogos? Prepare-se para uma análise profunda que vai muito além do desempenho bruto. Seja muito bem-vindo ao canal TechBench. Recentemente realizamos um comparativo direto entre a RX 7600 e a RTX 5050. Fizemos esses testes que mostraram o desempenho bruto de cada placa e, se você ainda não conferiu, vale a pena dar uma olhadinha depois de assistir esse vídeo aqui, hein? A intenção de hoje é ir além dos números. Vamos explorar o que essas placas podem realmente entregar ao serem utilizadas em resoluções mais altas e com as tecnologias mais modernas. Imagine que você quer adquirir uma dessas placas e está ansioso para saber se poderá jogar os seus títulos favoritos. A empolgação é grande, mas você se pergunta, qual delas me proporcionará a melhor experiência? É isso que vamos descobrir. Vamos falar um pouco sobre preços. A RX 7600 está custando na faixa dos seus R$ 1.400 a R$ 1.500 atualmente. Já a RTX 5050 tem um valor um pouquinho mais elevado, variando ali entre R$ 1.700 a R$ 1.800. Portanto, podemos afirmar que a 5050 é significativamente mais cara. Mas presta atenção, tá? As placas estão aumentando de preço devido à crise aí de chips de memória RAM, hein? E eu já vou te falar como você consegue comprá-las mais barato. Mas esse aumento de preço entre a 5050 e a RX 7600 justifica-se em parte pelas tecnologias que a RTX oferece. Mas será que essa diferença se traduz em um desempenho que vale o investimento? A gente já vai descobrir. Antes de prosseguir, vale te lembrar que estamos sempre atentos às ofertas incríveis do mercado. Se você está pensando em adquirir uma dessas placas de vídeo, é só entrar no nosso grupo de ofertas que o link está aqui na descrição do vídeo. Lá a gente tem um histórico com preço atualizado para você fazer a melhor escolha. A gente tem contato direto com as lojas e a gente garante sempre os melhores cupons para você utilizar no momento em que a gente posta, beleza? O link tá na descrição, é só participar totalmente gratuito. Voltando para a batalha de placa de vídeo, se olharmos apenas para o desempenho bruto, a RTX 5050 realmente supera a 7600 em cerca de 3%. Embora essa diferença possa parecer pequena, ela poderia justificar o preço maior da Nvidia. Contudo, devemos considerar que o preço não reflete apenas o desempenho numérico. As tecnologias implementadas nas placas podem sim proporcionar uma experiência de jogo diferente. E antes de começarmos os testes, é importante destacar o cenário que utilizamos na nossa bancada. Ela está sendo composta com um processador Ryzen 5 7500F e 32 GB de memória RAM, uma configuração que garante um desempenho equilibrado. Isso significa que as comparações serão justas, pois estamos utilizando um hardware que não limita nem um pouco o potencial das duas placas de vídeo. Lembrando, não é a recomendação de processador para colocar com essas placas de vídeo, mas um processador forte o suficiente para entregar o máximo desempenho das duas. Além disso, a análise será feita em Quad HD. O intuito é rodar em Quad HD nesse vídeo, uma resolução que realmente desafia o desempenho gráfico das duas e permite que as tecnologias de upscaling, como o DLSS da Nvidia e o FSR da AMD, mostrem sua verdadeira eficácia. A ideia é ver como cada placa se comporta sob pressão e qual delas proporciona melhor qualidade visual e taxa de FPS. E agora então vamos direto aos testes, tá? Começamos aqui com o Forza Horizon 5. Ambas as placas foram configuradas para rodar em Quad HD e no máximo de qualidade gráfica, tá? Todos os testes no Ultra. Aqui, a RTX 5050 utilizou o DLSS, enquanto a RX 7600 utilizou o FSR. A comparação de desempenho revelou que a 5050 entregou uma média de 72 FPS, enquanto a 7600 ficou em torno de 66 FPS. Diferença de quase 10 FPS, que pode ser significativa em um jogo de corrida onde a fluidez é crucial. Mas será que essa diferença se reflete na qualidade visual? Nossa percepção é que o DLSS oferece uma imagem um pouco mais nítida em comparação ao FSR, embora a diferença não seja tão drástica nesse caso. Ambos os jogos apresentam um nível de visualização que é satisfatório, mas eu acho que o DLSS se destaca pela clareza.
Meus amigos, em seguida testamos aqui o God of War. Ambas as duas placas apresentam um desempenho bastante equilibrado, com a RX 7600 alcançando 64 FPS e a 5050 chegando aos 67 FPS. A diferença de desempenho aqui é mínima e pode ser considerada até mesmo um empate técnico. Porém, em termos de qualidade visual, mais uma vez, o DLSS parece oferecer uma resolução um pouco superior quando observamos um pouco mais de detalhes, como texturas de cabelos e efeitos de luz. Passamos agora então para o jogo The Last of Us Parte 2, remasterizado. A RTX 5050 realmente mostrou o seu potencial. Aqui nesse jogo a gente, além de utilizar as tecnologias de upscaling, também vamos fazer o uso da tecnologia de Frame Generation, beleza? Alcançamos aqui uma média então de 167 FPS na 5050, enquanto a RX 7600 não conseguiu passar muito mais do que 111 FPS. A diferença realmente é drástica e demonstra como as tecnologias da Nvidia podem transformar a experiência de jogo, especialmente em títulos mais pesados como esse. É interessante observar como o FrameGen funciona bem, aumentando a taxa de quadros sem comprometer demasiado a qualidade de imagem. Esse é um ponto forte da 5050 e leva uma jogabilidade mais suave em cenários intensos. A qualidade de imagem continua sendo um fator importante a ser considerado, né? A RTX 5050, mesmo com desempenho superior, apresenta uma nitidez que se destaca, principalmente em áreas com texturas complexas. Testes visuais demonstram que enquanto ambas as placas oferecem uma qualidade de imagem decente, tá? Tanto a 5050 quanto a 7600 têm uma ótima qualidade de imagem, mas o DLSS permite que a 5050 sustente um pouco melhor esse visual aí, mesmo com as resoluções elevadas. Vamos para mais um teste. Subimos aqui a adrenalina mais uma vez em Horizon Forbidden West, onde o desempenho também foi afetado pela qualidade das tecnologias. A RTX 5050 se destacou novamente com uma média de 66 FPS, enquanto a RX 7600 ficou para trás com 57 FPS. Aqui a diferença foi mais significativa, tá? O que demonstra que em títulos mais pesados e exigentes, o DLSS proporciona uma vantagem considerável em desempenho e também qualidade de imagem. Nesse jogo aqui então eu pude perceber que o FSR acabou degradando um pouquinho mais do que o DLSS, e assim, bem perceptível mesmo, nem precisei dar zoom nem nada.
E agora, meus amigos, a gente vai testar o jogo mais pesado que a gente tem disponível aqui na nossa bancada. A gente vai testar o Black Myth Wukong. Aqui, o cenário ficou até interessante, cara. A RX 7600 lutou bastante para alcançar os 60 FPS, mesmo com o FrameGen ativado, enquanto a RTX 5050 flutuou confortavelmente, com uma média acima de 60, tá? 66 FPS ali mais ou menos até o final do teste. A diferença no desempenho não apenas indica o poder bruto da RTX 5050, mas também ressalta as tecnologias da NVIDIA permitem que a placa obtenha desempenho superior em títulos mais desafiadores, até mesmo em placas de vídeo de entrada, como é o caso da RTX 5050. Afinal, qual dessas duas placas de vídeo é a melhor escolha para você? Eu já vou te dizer qual é. Mas antes, lembre-se de deixar aquele like e de se inscrever aqui no canal para poder apoiar o nosso projeto a crescer cada dia mais, beleza? Nosso intuito aqui é te ajudar na melhor escolha do seu hardware, da sua placa de vídeo. Após uma série de testes, é evidente que a RTX 5050 se destaca em situações onde as tecnologias de Upscaling e Frame Generation são ativadas. No entanto, a RX 7600 não deve de maneira alguma ser subestimada em termos de custo-benefício, especialmente se você encontrar uma boa promoção lá nos nossos grupos de ofertas, tá? O link tá aqui na descrição. A RX 7600 pode ser uma escolha até mais atraente do que a RTX 5050. Em suma, se você é um jogador casual e busca uma placa que ofereça uma boa experiência sem quebrar o banco, a RX 7600 pode ser uma escolha ideal, tá? Porém, se você busca o melhor desempenho possível em jogos modernos e está disposto a investir um pouco a mais, a RTX 5050 é sem dúvidas a melhor opção. Até mesmo visando um pouco mais de longevidade, já que as tecnologias se mostraram melhor. Agora eu quero saber a sua opinião. Qual das duas placas se encaixa melhor no seu cenário? Deixa aqui o seu comentário abaixo e não se esqueça de conferir o nosso grupo de ofertas, o link tá aqui na descrição para você não perder os melhores preços nas suas compras. Vou ficando por aqui, um grandioso abraço e até a próxima! Fui!